Vamos lá, gente. Então, aqui. Vamos ler aqui junto as anotações que eu coloquei para vocês, só para a gente ficar claro. Restos a pagar processados, né? Despesas empenhadas e despesas liquidadas, mas não pagas até 31 de dezembro. Já botei aqui para você. Restos a pagar processado é a despesa liquidada menos a despesa paga. Então, ali, ó. Restos a pagar processados são representados pelos saldos de despesas empenhadas, liquidadas e não pagas. São valores que atingiram o estágio da liquidação, ou seja, ao final do exercício estão prontos para pagamento, né? Em razão do credor ter cumprido as suas obrigações, através da entrega do material, da prestação do serviço, da execução das obras, dentro do exercício, né? Que teve a emissão do empenho, e tendo por conseguinte o quê? O direito de receber líquido e certo esse valor, tá ok? Então, esse é o nosso restos a pagar processado. E o restos a pagar não processado, mais uma vez, isso é para ficar bem fixado. Restos a pagar não processado, despesas empenhadas, mas não liquidadas em 31 de dezembro. Só foi cumprido integralmente o primeiro estágio, né? Ou seja, o empenho. Então, é a despesa empenhada. Isso aqui ficou errado, né? É despesa empenhada, depois eu faço a alteração, menos despesa, vou botar aqui, despesa liquidada, tá? Depois eu altero lá no material de vocês. O restos a pagar não processado são representados pelo saldo das despesas empenhadas e não liquidadas, e portanto ainda não paga. São os valores das despesas que estão empenhadas e não conseguiram, por algum motivo, atingir o estágio da liquidação até 31 de dezembro. Essas despesas estão na dependência da prestação de serviço, do fornecimento do material, da execução das obras, né? Enfim, não existe ainda o direito, olha que importante, gente, o restos a pagar não processado, ele não tem o direito a receber ainda do credor, tá ok? Também não está plenamente constituída a obrigação a pagar do Estado, ok? Por quê? Essa obrigação plenamente que o Estado tem a pagar só acontece no estágio da liquidação, tá? Então, por isso que é importante essa distinção do restos a pagar processado do restos a pagar não processado. A primeira pergunta que se faz, que tipo de restos a pagar é esse, né? Então, olha lá, mais algumas informações. Os restos a pagar processado dão origem a compromissos do poder público de efetuar o pagamento aos fornecedores, porquanto estes já entregaram os bens e já prestaram os serviços contratados de acordo com as especificações do empenho. Já o restos a pagar não processado dentro da ótica contábil, né, e das informações como um todo, não deveriam gerar compromissos, porque não ocorreu nem mesmo o recebimento dos bens ou dos serviços no exercício do empenho. Entretanto, pelo entendimento da Lei 4.320, também devem ser escriturados essas obrigações. Por que a gente fala isso? Assim, até numa empresa, por exemplo, numa empresa privada, né, que a gente fala no setor privado, se eu fiz um contrato com você, né, mas você não me prestou serviço, não teve nenhuma situação específica, eu nem registro aquela obrigação, né? Só que como a gente tem esse estágio do empenho na administração pública, eu registro aquela obrigação sabendo que ainda falta a parte do ateste, falta a parte da liquidação, né? E registro isso como ainda para o próximo exercício, né? Fica como aquele restos a pagar não processado. Então, aqui, a inscrição dos restos a pagar será feita no encerramento do exercício financeiro, né? Deixa eu colocar aqui mais do ladinho para eu ver. De emissão da nota de empenho, tendo validade até 31 de dezembro do ano seguinte. Olha que importante, gente. Então, olha só. O restos a pagar, ele vai ser inscrito no final do ano, né?
aquelas que tiveram nota empenha, e tendo validade até 31 de dezembro do ano seguinte, tá? Mas aí vamos prestar atenção em alguns detalhes. Os valores dos restos a pagar não reclamados, que são os saldos remanescentes de restos a pagar pelos fornecedores, até aquela data serão automaticamente cancelados, sendo assegurado ao credor o direito a receber por 5 anos a contar da data da inscrição. Quando então, no exercício do reconhecimento, será emitido novo empenho para atender esse pagamento à conta de despesas de exercícios anteriores, respeitada a categoria econômica específica em vista da disciplina do regime de competência. O que é isso que você acabou de falar, Marilda? Vamos lá. Não vou dividir aqui ainda os dois tipos de restos a pagar, não. Vamos falar restos a pagar como um todo. Vai se inscrever o restos a pagar, ok? Chegou lá no final do ano, se inscreveu o restos a pagar em 31 de dezembro, aquelas despesas que foram empenhadas, mas não foram pagas. Aí nós escrevemos até nos dois tipos, processado e não processado. A validade desse restos a pagar, ou seja, eu tenho que pagar ele até 31 de dezembro. Se eu não pagar até 31 de dezembro, automaticamente eles são cancelados, ok? E aí, como é que fica aquele resto a pagar, por exemplo, o processado, né? Que ele teve o serviço, teve fornecimento, ele continua com o direito a receber pelo serviço prestado, pelo fornecimento do material. Ele tem esse direito que nós chamamos por até 5 anos, a contar da data da inscrição. Por exemplo, se inscreveu no final do ano de 2020, até 2025 ele vai ter lá o direito a receber aquele valor. Só que posteriormente, a partir de 2022, é um exemplo, ele vai receber como despesa de exercícios anteriores, que é uma outra modalidade que a gente vai ver. E aí vai ser despesa do próprio exercício. Ele vai ter que usar o orçamento do exercício para fazer o pagamento daquela despesa, tá? E isso, assim, acho que vocês já até chegaram a comentar que vocês já vivenciaram isso acontecendo nos órgãos de vocês. Então, é isso que acontece, tá? Vamos lá. Marilda, poderia falar se o empenho sempre ocorre na elaboração do orçamento para o exercício, para o próximo exercício, e se o valor empenhado é sempre igual ao assinado pela empresa ganhadora? Então vamos lá, começando pelo final. O valor do empenho é sempre igual ao valor assinado pela empresa ganhadora da licitação? Se for um contrato específico, né, por exemplo, a quantidade de produtos, né, especificamente uma quantidade de material que eu já sei qual é o valor, vai ser exatamente o valor que você licitou ali e vai ser o valor desse empenho, tá? Agora, tem alguns empenhos que a gente falou que é empenho por estimativa, que pode ser uma parte voltada, uma concessionária, enfim, o que for, aí você não vai ser exatamente, né? Vai ser uma margem, né? Mais ou menos daquele valor que seria de utilização. Aí a pergunta, poderia falar se o empenho sempre ocorre na elaboração do orçamento para o próximo exercício? Bom, essa pergunta para mim eu não consegui entender bem. O que eu consegui entender foi o seguinte. Durante a execução orçamentária, você vai ter os empenhos normal, ok? Então, houve a necessidade do contrato, que for, você vai empenhar. E fechou o exercício, vai ter que a gente fala, algumas anulações, né? Porque se caso algum outro órgão estiver precisando, então solicita-se que façam as anulações para fazer descentralizações de crédito orçamentário. Aí são umas especificidades que existem, tá ok? Mas durante a execução orçamentária tem-se o empenho normal e depois aquilo que ficou empenhado, que vai para o próximo exercício, já vai em forma de resto a pagar. Não vai em forma mais de despesa empenhada somente, tá? O empenho é logo após a licitação ou é após a assinatura do contrato com o vencedor. Na verdade, o empenho é durante o processo licitatório, tá ok?
que acontece? Uma das fases lá do processo licitatório que é feita, você tem que, de fato, dizer que tem disponibilidade orçamentária. Então, na prática, o empenho você já faz praticamente durante o processo licitatório. Na verdade, você vai fazer depois, tá? Mas você já vai deixar isso reservado, vamos dizer assim, durante o processo licitatório. Vai ser quase que concomitante, tá? Dependendo da situação, até durante o processo licitatório você vai fazer esse empenho. Porque a ideia do empenho é para você já resguardar aquele orçamento, tá? Aí, eu sempre falo que o empenho é como se fosse um pedido de compras, tá? Então, Danilo, qual é a pergunta? É o seguinte: é logo após a licitação ou após a assinatura do contrato do vencedor? Então, depois que você já sabe quem é o vencedor, né? Você já sabe quem é o vencedor, você precisa confirmar. Depois que você já sabe quem é o vencedor, você vai para a parte do pessoal da disponibilidade orçamentária para eles já fazerem um empenho antes de fechar o contrato e a assinatura, tá? Essa é a ideia. Nessa Professora, fase, assim. Pode falar, querido. tira a dúvida aqui, assim, é coisa assim que essa parte assim Sim. meio nova para mim. O empenho, quando é feito, no caso, a nota de empenho, ela é assim, empenho para construção de uma escola, ou Uhum. empenho para a construtora tal fazer a escola, assim, ela já tem um destinatário no empenho Tem. ou Já só tem. a finalidade? Não, já tem o destinatário, já tem quem é o credor. Ah, tá, entendi. Então por isso que ela teria que ser então vencedor, né? Isso, então, por isso que nesse processo licitatório, durante, assim, quem você já sabe quem é o vencedor, e não necessariamente após a assinatura, né? É isso que a gente fala. Ah, entendi. Você já sabe o vencedor, aí você vai para a parte da disponibilidade orçamentária, né, ali. Aí depois que está confirmada a disponibilidade orçamentária, o contrato já está firmado tudo, vai para o jurídico, geralmente é assim, né? Aí vai para o jurídico, aí o jurídico avalia para ver se tem mais alguma questão de lisura, né, e tudo mais. Aí avaliou, aí vai para as assinaturas, tá? Ah, entendi. Mas aí nesse ponto já está empenhado, né? Já está empenhado. Ah, beleza. Não seria em razão do objeto de licitação e não é quem é o vencedor? Professora, sou eu. Pode falar, André. Não, o empenho, o empenho não é feito após a divulgação do vencedor, nem muito menos após a assinatura do contrato público. Esse empenho ele não se daria em decorrência já da autorização através do projeto básico pelo objeto da licitação, ou seja, eu tenho um projeto básico, isso vai para o ordenador, que ele autoriza aquela compra, vê qual é a melhor modalidade de licitação, depois de valor, de objeto, e aí você, definindo isso, não seria justamente nesse momento que se faz o empenho, se ele não é feito depois de quem ganha, ele não seria feito em razão do objeto da licitação, o valor, que é isso, por exemplo, poder passar para o setor de compras para poder fazer a apuração dos valores desses produtos. Depois que eu tenho o valor disso tudo, eu empenho depois desse valor, porque aí no edital, por exemplo, da licitação, vai dizer valor, vai dizer prazo, qual produto, marca, enfim, qualidade, isso tudo vai estar descrito no edital. Não é em decorrência disso que é feito o empenho, se eu não faço a posteriori do vencedor? Então, André, eu entendi o que você quis dizer, mas, por exemplo, após o vencedor, aí ele tem a questão do edital toda, das informações, a gente já sabe os valores especificamente ali. Por exemplo, vamos falar aqui dos nossos computadores que a gente colocou. Você já sabe a quantidade de computadores, já sabe quem foi que ganhou. Tem que ser registrado ali se há disponibilidade orçamentária também, entendeu? E aí, posteriormente, de fato, que vai para assinatura.
Compreendido? Compreendido, compreendido. Não, é porque, enfim, era só uma. Entenda o seguinte, que o que obrigava o empenho não seria, pelo menos o que eu entendi, o que não obrigaria o empenho seria efetivamente quem venceria a Sim, eu licitação em entendi o que si, você está em falando do razão do objeto. objeto que foi estabelecido. Sim, mas depois, olha só, até a questão do empenho, quando a gente fala que é um ato de uma obrigação, você tem que dizer quem é a pessoa responsável. Você está empenhando para quem? A ideia do empenho, você já está dando um compromisso, um pré-compromisso para um terceiro. Então, não é só sobre o objeto especificamente, mas também para quem é aquele empenho. Então não teria que ser, então, depois que eu souber quem é o vencedor? Depois do que você souber quem é o vencedor, sim, sim. Ah, Mas tá. assim, Porque você já depois do sabe empenho quem. tem que fazer a nota de despesa, não é isso? Para poder chegar à liquidação. Isso, só que, por exemplo, o que acontece? Você vai fazer a nota de empenho aí tudo mais, Nota de empenho, perdão. só que ainda vai ter outros processos, assim, ainda vai ter confirmação, não somente ali do vencedor, aí vai ter depois que acaba a licitação, é formulado o contrato, né? Nessa fase que eu estou querendo dizer, aí tem a nota de empenho, aí tem o contrato, aí no contrato vai ter a nota de empenho, o valor e tudo mais dentro daquele contrato. E aí vai mandar para o ordenador de despesa, aprovar aquilo ali de novo e tudo mais. E aí, geralmente, a gente manda para submeter pelo jurídico, né? Para ver se está tudo certo relacionado ao contrato e tudo mais. Assina, aí começa a prestação de serviço que posteriormente vai dar na liquidação. Por isso que ainda tem todos esses trâmites aí todos. Entendi, entendi. Obrigado. Isso. Antes do vencedor, você poderia realizar o que é chamado de um valor programado. Sim, certo. Um valor programado, sim, exatamente. Tá? É um valor programado que você tem mesmo. Essa parte aqui em relação a restos a pagar, gente, vocês entenderam o que eu quis dizer? Essa parte do restos a pagar? Então, olha só. Sobrou lá, que nem os nossos computadores, 5 computadores. Eu fiquei lá sem empenhar, porque não foi apresentado lá a liquidação. Então, no ano seguinte, lá tem o resto a pagar e tudo mais, aí eu vou falar para vocês que até tem algumas exceções, mas vamos supor que é geral, o resto a pagar como um todo. Eu tenho que pagar até 31 de dezembro, tá? Se até 31 de dezembro não ocorreu o pagamento, ele é cancelado. Cancela aquele resto a pagar. E aí o credor ele tem direito ainda de recorrer pelo aquele pagamento durante 5 anos. Depois desses 5 anos, vai para prescrição. Ou seja, meu amigo vai recorrer ao judiciário. É isso, tá certo? E aí eu preciso falar para vocês algumas informações importantes, tá? Então, o restos a pagar processado, olha lá. Então, isso é geral. Aí agora vamos dar umas exceçõezinhas aqui. O restos a pagar processado provém de empenhos liquidados. Então, são dívidas assumidas e documentadas pelo poder público, restando apenas o pagamento da sua extinção, tá? Por outro lado, o restos a pagar não processado, aqui, constitui meras intenções de despesa. Então, quando os seus efeitos de restos a pagar, a gente fala que não tem influência, né? Assim, né? Dentro da questão da dívida, né? Aí eu até botei aqui para vocês, mas para vocês não tem um caso, o que seria essa dívida flutuante. Então, olha só, o restos a pagar não processado, como não ocorreu a liquidação, é considerado apenas intenções de despesas. Então, há um entendimento que se há uma intenção de despesa, o restos a pagar não processado, eu
posso cancelar ele, teoricamente, a qualquer momento. Conseguem perceber dessa forma? E aí, o que eu preciso falar para vocês, que é importante? O restos a pagar, ó, a ocorrência de restos a pagar processado é algo muito excepcional durante assim o exercício, a não ser aqueles que eu já falei para vocês que são cancelados automaticamente. Então aqui, o restos a pagar processado não pode, como regra, ser cancelado antes da sua prescrição, por representarem dívidas líquidas, certas e documentadas, ok? A Lei 4.320 diz que a anulação do empenho pode ocorrer no mesmo exercício de sua emissão. Faz-se apenas uma reversão da dotação original, que é no caso que a gente já viu até depois. Mas, ou seja, aquela despesa autorizada pela LOA, que a gente viu naquele exercício, volta a contar como disponibilidade orçamentária correspondente ao empenho anulado. Por outro lado, se a anulação ocorrer em exercício diverso, ou seja, da emissão de um empenho, já se tratará de anulação de restos a pagar, logo, empenhos que transitaram de exercício. Então, isso aqui alguém me perguntou no início. O recurso de restos a pagar pode ser utilizado depois? Aqui, ó. A anulação de restos a pagar corresponde a uma receita orçamentária do ano em que ocorrer essa anulação. O que é isso, Marilda? Eu tinha lá um restos a pagar inscrito e chegou depois, eu resolvi cancelar esse restos a pagar. Quando a gente faz o empenho, a gente faz uma reserva de recurso financeiro, tá? Registrado a parte tudo. Então, se eu fiz uma reserva daquele recurso financeiro e eu não vou usar no exercício seguinte, porque eu tive um cancelamento, eu registro, né? O registro que é feito é registrado em receita orçamentária para aquele exercício, para que você volte a usar aquele recurso financeiro. Então, isso é uma transação que existe dentro do sistema, tá? Que é uma forma de você voltar com aquele valor que tinha sido reservado para pagamento daquele resto a pagar, voltar a ficar livre. Tranquilo? E aí, deixa eu passar só, acho que um outro slide também que eu queria passar para vocês. Que é esse aqui. Ah, não. Então, deixa eu só falar uma coisa aqui para vocês que é importante aqui ainda, desse cancelamento. No início do ano, até que vocês viram, que vocês saibam, é adotado aqui no estado, né, e até tem alguns motivos até para esse, os restos a pagar não processados, eles são cancelados até 31 de janeiro, ainda está até 31 de janeiro? Eles são cancelados, pessoal que viu esse ano? Eu não me recordo agora, até 31 de janeiro? Hein? Pessoal, viu esse ano? Ainda está até 31? Nada? Alegria, alegria, estamos aqui? Bom, eu me recordo, não olhei esse ano ainda, mas quando eu estava até 31 de janeiro. Eu não sei, não vi, tá. Era até 31 de janeiro. O que significa? Se até o início do ano, até essa data, não fosse feito lá a liquidação, né, daquela despesa, considerar que de fato não teve a prestação de serviço, ele era cancelado, esse resto a pagar não processado, e posteriormente, para executar a despesa, precisava ser registrado em despesa de exercício anterior, ok? E só fica até o final do ano aquele restos a pagar processado, que já tinha o direito e tudo mais. Acho que o prazo para se inscrever foi até 9. Não, mas não estou falando da inscrição do resto, não. Até o prazo que era para cancelar. Porque tem
prazo do cancelamento do resto a pagar não processado. E aí teve vezes que você nem poderia inscrever o resto a pagar não processado, porque cada ano um decreto saiu diferente por causa da questão que a gente está vivendo, né? De suficiência de caixa e tudo mais. Então teve ano que a gente não podia nem inscrever restos a pagar não processado, né? Exatamente. Aí só poderia inscrever os restos a pagar processado. E aí já teve outros anos que o resto a pagar não processado, se ele não fosse cumprido até determinada data, também ele seria cancelado, tá? Então, assim, existe essas particularidades em relação ao restos a pagar não processado. Então, precisa sempre olhar nos decretos que a Fazenda coloca em relação de como é que vai ser registrado e inscrito esses restos a pagar de acordo lá com as informações que eles colocam, tá? Então, aqui, para a gente ativar isso, né, a gente fixar um pouco, então aqui eu botei para vocês algumas questõezinhas para fixar o conhecimento. Olha lá. 11. O cancelamento de restos a pagar do ano anterior, quando anulado durante o ano corrente, será classificado como o quê? Acabei de falar para vocês. Como receita, como despesa, variação patrimonial aumentativa, né? Receita, despesa, variação patrimonial aumentativa, variação patrimonial diminutiva. Esses itens aqui é muito utilizado na contabilidade, tá? É a letra A, exatamente. Letra A. Quando cancela o resto a pagar, tem que fazer nova dotação para incluir no orçamento? Na verdade, o que vai acontecer? Se for... Aí eu vou te dizer assim, bem na íntegra, tá, Danilo? Se for como receita orçamentária, né? E aí vai entrar como disponibilidade, aí eu vou te dizer que vai depender da fonte de recursos, né? Se for do próprio órgão, é mais fácil. Por exemplo, que a gente começou, lembra que eu falei da fonte de recurso que inicia com 2, né? O 230. Ele vai entrar como receita e aí você pode solicitar que aquela receita entre na sua dotação. Aí a gente pode botar como um crédito suplementar e assim por diante, né? Para incluir no orçamento, como uma retificação, tá? Se for o caso. E agora, se for fonte do tesouro, geralmente isso vai entrar como um recurso de fonte 100. E aí vai entrar bem aqui assim no geral, no global, né, vamos dizer assim, e aí não entra no orçamento geralmente do próprio órgão, não. Vai ficar na forma geral do órgão central, e aí ele vai usar aquilo ali como receita e vai administrar como ele estivesse administrando as receitas normais e passando posteriormente, né, esse valor, vamos dizer assim, para os recursos financeiros. O ideal era que passasse para o órgão que era de origem, mas não é necessariamente, até porque vai voltar para o órgão central, então ele que decide como vai administrar isso, tá? Então eu digo para você, depende da fonte de recurso. Essa seria a ideia, tá? Valeu. Deixa eu ver se eu coloquei mais alguma coisa. Então aqui, olha só. Então, atenção. Como se pode inferir, é vedada a reinscrição de empenhos em restos a pagar, né? Então, o reconhecimento de eventual direito do credor far-se-á através da emissão de uma nova nota de empenho à conta de despesa de exercícios anteriores, respeitada a categoria econômica. Uma vez que foi anulado aquele empenho, aquele resto a pagar, você não vai reinscrever em restos a pagar. Você vai colocar em despesas de exercícios anteriores, tá? Então, isso aqui é importante. O restos a pagar com prescrição interrompida, assim como considerada aquela despesa cuja inscrição em resto a pagar tenha sido cancelada, mas ainda o vigente direito, né, do credor poderão ser pagos à conta de despesa de exercícios anteriores e sempre respeitada a sua categoria econômica, né? Se é uma despesa corrente ou se é uma despesa de capital.
Geralmente, até eu já vou adiantar para vocês, o que acontece essas despesas de exercícios anteriores? Você cancela parte de uma despesa sua do ano, geralmente é isso, ou cancela parte, né, do que você tinha programado e tudo mais, tal, para você pagar aquela despesa, tá? A prática é essa. Então, você olha lá, era uma despesa que eu tinha de serviço. Ah, eu tinha 100 mil de exercício desse ano. Ah, então eu vou cancelar 20 mil e vou colocar 20 mil para despesas de exercícios anteriores para eu conseguir efetuar esse pagamento. E existem uns procedimentos bem grandes para fazer esse pagamento, tá, gente? Não é tão simples também pagar uma despesa de exercícios anteriores. Mas a gente vai ver um pouquinho. Acho que eu coloquei alguma coisa para vocês disso sim, tá? Então aqui, ó. A validade dos restos a pagar, em geral, é até 31 de dezembro do ano seguinte ao da inscrição, né? E deverão ser cancelados ou posteriormente pagos como despesa de exercícios anteriores. E aqui é a prescrição do meu resto a pagar, né? A prescrição do meu resto a pagar é 5 anos do dia da sua inscrição. Então, de 31 de dezembro do ano que foi até 5 anos, ele ainda tem o direito líquido e certo de ser pago aquela despesa. Posteriormente, aí ele vai ter que pleitear no judiciário. Meu amigo Osman tá aí? Me lembrei até das suas perguntas do início. Fechado? Dúvidas, gente? Hã? Dúvidas? Hã? Com correção monetária e juros? Então, aí vai depender muito da questão do que estava ali definido no contrato. Eu não vou poder nem falar para você nem que sim, nem que não. Entendeu? Muito, assim, geralmente há possibilidade. Não vou dizer que não haja, mas é difícil, às vezes, você conseguir essa multa em juros e tudo mais. Mas muitas das vezes consegue também. DEA, qual o período de pagamento? Como assim? Qual o período de pagamento do DEA? Depende do que é. Fala aí pra mim. Me explica aí o que é esse DEA. Professora, isso. Vai. Boa noite. Boa A noite. senhora falou aqui, o resto a pagar tem que ser pago até 31 de dezembro do ano seguinte. Isso. E se for como despesas de exercícios anteriores? Qual o período? 5 anos que tem que ser pago? Isso, exatamente. Por exemplo, vamos fechar aqui, ó. Não, esse ano chegou 31 de dezembro de 2020. Inscrevemos em restos a pagar, correto? Chegou em 2021, não foi pago o restos a pagar. Cancelou, certo? Cancelou esse restos a pagar? Eu posso pagar em 2022? Pode, em ideia. Aí, até quando eu poderia pagar? Até 5 anos da data da inscrição. Eu não me inscrevi em 31 de dezembro de 2020, então tem o ano de 2021, 22, 23, 24 e 25. Então, até o ano de 2025 eu tenho que pagar. Se passar disso eu não pagar, aí vai para precatório. Ok? Ok. Só que, então, o ordenador de despesa. Quando tem lá, ele tem a dívida lá, vai ser o resto a pagar. Ele pode optar por resto a pagar ou por DEA? Qual é que faz essa distinção? Durante o exercício, vamos supor, é de 2000, como eu falei, de 2020. No ano de 2021, ele tem que pagar como restos a pagar. Agora, se fosse de 2022, né? Um exemplo, vamos falar desse ano que a gente está. Os restos a pagar que foram inscritos ano passado, em 2019, ele tem que pagar agora como restos a pagar. Ok? Agora, se for passar para o próximo exercício, ele tem que pagar como DEA. Agora,
No seu caso, Elton, de que você nem escreveu em restos a pagar e vai reconhecer agora, que eu já vi, que já aconteceu comigo. Não estava nem escrito em restos a pagar e depois verificou que tinha uma despesa de outro exercício que você tinha que ter inscrito. É ideia também, tá ok? Então deve ter sido o que aconteceu, porque eu vi nos contratos que a gente era supervisor, que era fiscal, e que chegou no final do ano, do exercício anterior, no caso 2019, passou por o seguinte e o ordenador botou como ideia direto. Isso, provavelmente porque não estava inscrito nem em restos a pagar. Se nem escreveu em restos a pagar também, você vai ter que colocar como ideia. Ok, obrigado. Tá? O Jean vai fazer alguma pergunta? Professora Rosilane. Pode falar, Rose. Desculpa, Rose. Mas assim, qual é a penalidade que o Estado sofre ou pode sofrer por reter pagamento? Pergunta difícil de se dizer. De ele não efetuar o pagamento durante... Exatamente, porque a senhora falou assim, passou 2 anos, 3 anos, corre para a justiça, porque com certeza pode ser que isso não vai ser, o pagamento não vai ser efetuado. Ainda mais se levar 5 anos. Mas assim, isso é reter pagamento, certo? De fato, assim, eu vou te falar aí, eu vou te dizer a verdade, assim. O que acontece? A legislação, por isso que eu falo, os nossos contratos, quando faz com ente público, são contratos de cláusulas exorbitantes, né? Cláusulas unilaterais. Por isso que prestar um serviço, fornecer um serviço para a administração pública é um risco maior. Então, não existe, assim, de fato, uma penalidade, assim, que eu possa dizer para você que vai acontecer com o Estado, a não ser ele ter que indenizar posteriormente. Essa é a realidade. Se, por exemplo, ele pegar um valor pequeno, né, de 30 e poucos mil, ele consegue receber rápido na justiça. Mas se não for, entra para o precatório. Por isso que, assim, eu vou falar para você que muitos secretários de fazenda, o que eles fazem é negociar. Porque aí acaba perdendo, dependendo daquele fornecedor, né? Aquele tipo de serviço e tudo mais, e às vezes só tem aquela empresa e tudo mais, e eles tentam negociar as dívidas. Isso acontece muito em mudança de governo, tá? Em mudança de governo. Entendi. Os secretários geralmente Eu perguntei também porque aconteceu um fato parecido lá no conselho, mas a gente optou por pagar. A gente fez uma licitação de resma de papel e aí o fornecedor entregou, foi RP, né? Ata de registro de preço, para entregar de acordo com o que a gente fosse solicitando. Uhum. Quando chegou num determinado momento, o fornecedor disse que não poderia mais entregar porque estava com problemas, não estava conseguindo comprar para poder revender para a gente, etc e tal. Só que a gente já tinha pago. Vocês pagaram antes de receber? Já tínhamos pago. E aí ele, assim, foi na Americanas, comprou uma remessa e entregou para a gente. E quando nós fomos pedir uma outra remessa, ele disse que não ia entregar porque estava com problemas no Compradnet, estava com problema para comprar, porque assim, não pagou os impostos que ele deveria ter pago. Tava E com a aí, certidão. da remessa que ele nos entregou, ele não tinha, ele não estava conseguindo emitir as certidões porque estava com problema para poder entregar. E aí eu falei assim, e aí, vamos pagar ou não vamos pagar sem certidão? Porque assim, ele entregou o produto, porém, a exigência para pagamento é a nota fiscal. Então, exatamente. O ateste não está completo. Aí você ficaria naquele estágio que eu falei, em liquidação, mas não pode considerar como liquidado. E aí, assim, a gente pagou, entendeu? E assim, não sei se é do seu conhecimento, mas os conselhos de classe não está dentro do orçamento do governo, é arrecadação própria. Sim, ele até tem essa questão.
Tem uma questão, tanto é que alguns agora eu não sei se é o Tribunal de Contas da União, tem uma questão sim, É o Tribunal de Contas, presta contas para o Tribunal de Contas da União. sim, mas que eles falam que não se submete Isso, à questão orçamentária. Tem uma questão sim, os conselhos têm uma isso. questão diferenciada sim. Daí eu abri um processo, enviei para o jurídico, aí eu me recordo que o jurídico falou, ó, o conselho não pode reter pagamento mesmo a empresa não tendo todas as documentações para poder pagar. E aí o que nós fizemos foi abrir um processo no Comprasnet também para poder impedi-lo de concorrer a licitações. Ótimo, isso foi bom. E aí eu juntei no processo e se daqui a 3, 4 anos, dezembro, eu tenho que apresentar, entendeu? Isso é importante, né? Porque se você liquidou, você fez o processo da liquidação. Porque a liquidação, você afirma que está tudo correto, né? Esse que é o problema. Aí essa é a minha dúvida. Obrigada. Nada. Vamos lá, outras perguntas aqui. Esse RP, após um ano, ele será cancelado ou inscrito em DEA? Faz a pergunta aqui no áudio, Jankel, que é mais fácil. Acho que você fez várias perguntas. Jankel? Então, Pode falar. depois desse primeiro ano, ele pode ser inscrito. Depois dele inscrito, ele pode ser. Na verdade, minha pergunta é a seguinte: quando esse RP ele vira DEA, eu tenho que fazer aquela sindicância do DEA para ele, uma vez que ele já foi liquidado, já foi inscrito, ele passa pelo aquele processo da sindicância dos DEAs? Pois é, né? Esse que é o complexo. Então. Assim, na verdade, eu acho que não tem nada definindo que o RP estaria fora. Mas no nosso caso, quando a gente faz a sindicância para a DEA, entra tudo, né? Entra tudo que é DEA, para justificar o que aconteceu em relação ao processo em si, né? Mas ele poderia ficar fora do DEA, uma vez que ele cumpriu todas as etapas. Então, esse aí eu vou te dizer para você que que é uma questão também muito de bom senso, tá? Vai depender do teu ordenador de despesa. Vou falar por mim, que eu já fui ordenadora de despesa. Eu avalio a materialidade do valor. Todas as vezes que eu avalio a questão da materialidade do valor em relação ao DEA. E parece que teve uns anos aí, que aí tem que ser avaliado, que um decreto que não precisava fazer processo de sindicância e até se o juiz... mas voltou. Voltou? Então, eu não me lembro. Ficou um tempo sem. Isso. Mas, se eu não me engano, a CGE, eu acho que orientou que fizesse. Acho que foi até através de nota técnica. Então, aí... Para que voltar. Acho que quando mudou o governo, voltou. Na verdade, você vai fazer o processo de sindicância. Porque isso que é o problema, entendeu? Que a gente fala. Tem muita mudança de gestão, aí cada gestor, e aí até quando começa a mudar muitos ordenadores de despesa, aí cada um vai querendo se resguardar do que o outro fez, né? Se você fica com medo do que o outro fez, dá problema para você. E aí, esse processo de sindicância, você vai fazer um processo bem mais simples, né? Para poder dizer que não teve culpa, né? Aí pedir para a auditoria dar uma olhada, dizer também, e depois passar para o jurídico. Só que o meu problema que eu falo que é o engessamento, né? Até você fazer passar nesses órgãos todos, você já demorou aí uns 3 meses. Infelizmente, essa é a realidade que a gente fala na ponta, né? Agora, eu, como ordenador de despesa, eu falo para você que eu olhava a questão da materialidade do valor, né? Da relevância daquilo ali, se tinha necessidade de passar para A, B ou C, ou se o valor, por exemplo, uma DEA que eu tive que resolver, R$200. Pô, R$200 para mim, isso era uma coisa que a gente tava lá com um problema. Passei pela auditoria, nem passei pelo jurídico, já resolvi isso, entendeu? Então, assim, são questões que vai depender do ordenador de despesa, mas eu tô falando para você que tem ordenador de despesa que R$50 ele vai querer passar em todo mundo. Então, eu falo que isso varia muito da
da questão do bom senso, né, de você avaliar isso ou não, tá? Mas, de fato, assim, esse resto a pagar, ele vai acabar passando por esse rito todo do decreto de despesas de exercícios anteriores que é estipulado pela Fazenda. Essa é a realidade. Na prática é essa, tá? Respondido para você, querida? Ai, já é, né? Isso aí, é valer caso a caso. Teve alguém mais que fez pergunta? Osman fez a pergunta também? Quer fazer? Já foram, né? Vocês já estão indo embora. Então, gente, eu vou fechar então a nossa aula por hoje. E aí a gente... Deixa eu fechar aqui, ó. Ótimo.